Dependência. Quando isso começou? Meu nome é André Traves e nossa live está no ar. Boa noite, meu povo! Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês aqui comigo. Obrigado pela presença, Genildo, Vera, divulgações diversas. Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Marcelo, obrigado pela presença. Uma live de extrema importância, né? Como eu falei no início, dependência. Quando isso começou? Então é um tema que eu acredito que seja tão importante para que a gente compreenda e entenda todas essas questões que vem ocorrendo, todas as questões que a gente vai vivenciando no dia a dia, para que a gente possa não ser negligente, né, a rotular, mesmo a gente já percebendo esse rótulo que a dependência química tem, que a dependência não química tem no mundo. Eu decidi aí trazer essa live para que a gente possa realmente ter coerência do que nós estamos falando, do que nós estamos aí tendo minimamente de conhecimento e o que nós vamos falar, né? Como que nós vamos abordar, como que nós vamos refletir e discutir sobre um assunto, sobre um tema que eu sempre digo que é tão complexo e tão grave, mediante aí a uma patologia tão grave que acomete tantas pessoas no mundo inteiro. Então, dependência, quando isso começou, é algo que eu ouço muito quando eu faço a entrevista, seja com familiar ou seja com o próprio paciente, né? Às vezes até próprio aluno, ou às vezes até as próprias pessoas questionam quando que isso que eu não vi acontecer, né? Quando isso aconteceu que eu pude deixar passar? Onde eu estava? O que aconteceu para eu não perceber? Para eu não entender, para eu não ter minimamente aí uma percepção de que as coisas não estavam indo bem. Então eu sempre digo, primeiramente, principalmente com o familiar, que a primeira coisa que a gente precisa tirar é essa sensação de culpa diante aí de quando começou. Se a gente for perceber, a gente for avaliar diversas questões, diversos critérios aí, que eu já falei aí numa live sobre questão de dependência, não tem como a gente determinar quando exatamente que aquela dependência ela começou realmente a desencadear a gravidade do comportamento e da vivência nessa patologia tão grave.
Se a gente for analisando, por isso que eu falo, né? Analisar a todo momento as sensações, sentimentos que nós vamos tendo, como que nós vamos analisando diariamente os meus comportamentos e como que eu vou me percebendo dentro desse grupo que eu estou inserindo, dentro das pessoas que estão que eu estou me relacionando, dentro dos grupos que eu estou envolvido, dentro desses grupos familiares, dentro desses grupos profissionais, eu vou tendo aí algumas percepções de mudanças de comportamentos, mudanças de postura, mudanças aí que vão nos dar alguns indícios. Claro que existem muitas situações em que a gente vai negando determinados comportamentos porque a gente acredita que aquilo seja uma fase, que aquilo é um momento muito pontual, e aí sim a gente deixa passar. A gente acredita, eu sempre falo que o ser humano ele tem um nível de esperança muito grande. Então ele tem muito essa clareza de que a esperança de que as coisas vão melhorar e que as coisas vão passar. E aí a gente deixa de observar, por isso que eu falo que qualidade de vida saudável é trabalhosa, porque a todo momento eu preciso me perceber e também perceber ao redor aí da onde eu estou inserido. Joselma, seja bem-vinda. Ângela, obrigado pela presença. Entrou aqui também, deixa eu ver, eu acho que é Letícia, gente. Letícia, eu acredito que seja Letícia. A Maiara também, obrigado pela presença, mas eu acho que é Letícia Maiara, se eu não me engano. Sejam todos bem-vindos. Eu estou falando aí, né, sobre um tema tão importante para que a gente possa se perceber e se observar. Cláudia, minha linda, obrigado pela presença. Então, não adianta eu ficar me questionando ou querendo achar respostas. Quando isso começou? Tô vendo os coraçãozinhos subindo aí, que delícia, os coraçãozinhos estão aí dizendo ao Instagram que essa live é importante. E quanto mais coraçãozinho, mais o Instagram, ele estará aí expandindo essa live para que as pessoas possam ter contato, para que as pessoas possam realmente assistir essa live, para ter esse conteúdo da importância desse tema tão grave e tão importante. E se você quer convidar pessoas para vir aqui com a gente, pega esse aviãozinho, clica aí e chame o povo. Marilês, obrigado pela presença, minha querida. Então, Rose, obrigado pela presença. Quem entrou aqui sem ralia, me diga o nominho aí para que eu possa dar uma boa noite aí, para que eu possa cumprimentar de uma forma direcionada, que eu gosto, né, minha gente? Vocês sabem muito disso, para que eu possa realmente cumprimentar aí vocês de uma forma diretiva. E aí, às vezes as pessoas elas ficam muito nesse questionamento, aonde aconteceu, quando aconteceu, aonde que realmente eu perdi a mão, aonde que eu não percebi. E, gente, se a gente for perceber os diversos... Lia, obrigado pela presença. Se a gente for perceber diversos critérios, ou se a gente for perceber várias visões diante aí das dependências, que eu fiz uma live sobre isso, né? As várias visões que se tem sobre a dependência, eu fico questionando muitas vezes, para quê? Para que eu quero saber se a dependência ela é de um fundo genético, se ela é de um fundo comportamental, se ela é de um fundo biopsicossocial, que é uma das vertentes que eu utilizo, se ela é uma questão cultural. Eu fico questionando, claro que é importante, gente, mas eu fico questionando por que eu preciso dessa resposta, né? E quando que isso aconteceu? Foi lá no colegial, no ginásio, foi com aqueles amiguinhos, foi quando perdeu o emprego, foi quando começou a namorar, foi quando terminou o namoro. Eu questiono por que isso é importante naquele momento. O importante que eu falo naquele momento é eu ter a clareza, minha gente, de que aquele comportamento, de aquela patologia instalada, né? Que aquele adoecimento, ele não está sendo saudável. Ele não está sendo produtivo e saudável para minha melhor qualidade de vida saudável. Ele não está contribuindo para o desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável. Hernani, obrigado pela presença. Então,
Não adianta, gente, às vezes, claro que como eu falei, é importante eu ter aí várias respostas sobre aí o comportamento, sobre a dependência, sobre o início, mas que em determinado momento, principalmente quando eu tô tendo ali um estralinho de que parece que a coisa não tá indo bem. Parece que a coisa não tá muito encaixando. Não preciso ter resposta, gente. Se eu percebo, se eu observo, se eu sinto que aquela situação, que aquele momento, que aquele comportamento não está sendo saudável. Então, não adianta eu querer encontrar um culpado, porque é isso. O desespero é tão grande do familiar, né? A das pessoas que estão envolvidas. Às vezes, própria empresa, eu preciso encontrar um culpado. Então, por isso que eu preciso... Quando começou, o ano que começou, em que momento, com quem que estava andando, né? É aquelas pessoas que não são boas. A gente ouve de tudo. Pra quê? Pra justificar o porquê que aquela pessoa se tornou dependente. Gente, ninguém escolhe ser dependente. Ninguém escolhe ter uma doença. Ninguém escolhe adoecer. Agora, o desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável é uma escolha, né? E eu sempre digo isso, eu sempre falo isso e bato na mesma tecla sempre. Não adianta eu achar um culpado quando a gente fala de adoecimento, quando a gente fala de doença. Agora, eu preciso sim verificar o que eu vou fazer a partir de agora. Aquele comportamento, aquele diagnóstico, aquela postura, ela não está ajudando, ela não está contribuindo para o desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável. Então, não adianta você aí família, não adianta você aí da empresa, não adianta você aí paciente quererem arrumar um culpado. Porque eu já ouvi paciente falar, por exemplo, ai André, eu sou dependente porque o meu pai bebe. Porque a minha... Desculpa, gente. Porque a minha mãe, ela fumava maconha. Porque o meu vô, ele era dependente de jogo. Gente, isso vai contribuir para você aonde? Aonde que isso, nesse momento agora, da gente entrar, né, de cabeça, entrar inteiramente, mergulhar profundamente no tratamento, em desenvolver estratégias e recursos saudáveis para o desenvolvimento de uma qualidade de vida, para que eu preciso ter essa resposta? Me diga. Então, não adianta eu querer arrumar culpado. Eu tenho que, primeiramente, ter clareza do que eu não posso. Não é do que eu não quero ou do que eu quero. Eu tenho que ter a clareza por que eu não posso ter aquele tipo de postura. Por que aquele comportamento, aquela postura, aquela dinâmica, ela não pode diante da qualidade de vida saudável. Então, eu preciso me perceber, me observar, principalmente diante da angústia mobilizada. Eu sempre digo para meus pacientes, eu sempre digo para meus alunos quando eu dou aula, e sempre digo para os familiares ou quando eu vou dar palestra, de que eu preciso ter claro de quem é a angústia. Muitas vezes, minha gente, o paciente, ele não tem uma angústia mobilizada porque o outro pega essa angústia dele. Porque a empresa pega essa angústia dele, porque o familiar pega essa angústia dele, porque a esposa, o marido, os amigos pegam a angústia dele. E aí não tem como ele ficar angustiado. Não adianta eu querer camuflar ou eu querer poupar a realidade diante de uma patologia tão grave. A patologia, ela está lá nua e crua, e eu preciso olhar para essa gravidade que é a dependência. Seja a dependência química ou seja a dependência não química. Porque ainda assim, hoje em dia, nós temos muito olhares com a dependência não química ainda muito permissiva.
como eu já falei em várias lives, diante aí da nossa própria realidade. A própria tecnologia hoje, ela é muito aceita, ela tem uma permissão, acho que é, né, essa palavra, ela tem uma permissão diante do momento. E o que a gente ouve? Ah, mas eu estou o dia inteiro na internet porque eu estou em home office. Eu estou o dia inteiro na internet porque agora eu estou conectado ao mundo. Mas eu preciso me perceber e me sentir para entender e para perceber se aquilo não está sendo um anestésico. Se aquilo não está trazendo um prejuízo. Um prejuízo diante da minha relação com a minha família. Um prejuízo diante da minha relação com os meus cuidados pessoais, com meus cuidados de higiene, com a minha alimentação, com a minha qualidade de sono. Eu sempre digo, por exemplo, né, a gente ouve muito, eu tenho muitos pacientes dependentes de pornografia, e eu falo que a questão não é você ver pornografia, você é adulto, né, minha gente? Porque não dá pra gente validar pornografia para um adolescente, não dá pra gente validar pornografia para uma criança, não é verdade? Ah, mas hoje em dia tá tudo evoluído. Não, né? Adolescente, ele está em todo aquele borbulhão hormonal, ele está em todo aquele borbulhão de novidade, querer saber. Não é o momento de ele entrar, né, em contato com conteúdos de adulto, não só a pornografia, mas como pedir para o seu filho adolescente ou criança pegar bebida alcoólica na geladeira, ou pedir para o seu filho ou sobrinho, seja lá quem for, mas um adolescente ou uma criança, acender o seu cigarro, acender o seu tabaco ali no fogão, ou trazer para você. Você está incentivando o contato desse adolescente, dessa criação de fantasia, de que aquilo, né, o proibido, por exemplo, né, que a gente traz e a gente fala pro adulto, pro adolescente, pra criança, que aquilo não é de criança, a gente instiga esse adolescente, essa criança, a querer saber o que é aquilo, a querer experimentar. Todos nós adultos já passamos por essa fase, quando era proibido qualquer coisa, instigava e nós ficávamos curiosos. E muitas vezes nós tentávamos ir até lá para ver o que é. O que será que eu não posso ver nesse canal? O que será que eu não posso ler nessa revista? O que será que tem nessa garrafa? Então você, aí adulto, é o responsável pelas regras e limitações da sua casa. As regras e limitações da sua, obviamente, do ciclo em que você está inserido, onde se tem criança e onde se tem adolescente. Claro que eu não estou dizendo que o adulto ele é culpado pela dependência automaticamente que começou ali de repente na adolescência ou na fase aí da infância, e aí a pessoa se torna dependente por causa do pai, por causa da mãe, por causa do tio. Claro que existem vários estudos que mostram essa questão genética, mostram essas questões comportamentais, esse comportamento aprendido, mostra essas questões culturais. Se a gente for ver algumas regiões do país ou da cidade ou algumas regiões aí do mundo, existem muitas culturas que elas têm, já diz cultura, cultuam determinados comportamentos, como fazer uso de bebida alcoólica, alguns países aí liberados o uso da maconha, não é verdade? Se a gente for pegar a história da cocaína, minha gente, a cocaína era usada muito por os dentistas. Os dentistas antigamente, para anestesiar, eles usavam a cocaína. Então, não dá pra gente rotular que apenas um motivo é específico para o desenvolvimento da dependência, que é a responsabilidade da mãe, do pai, do tio, ou seja, de um adulto. Eu não posso dizer isso, mas eu preciso estar atento. Eu preciso tomar cuidado, sim, com o modelo que eu estou tendo dentro de casa. Eu preciso sim ter responsabilidade e me perceber diante do meu discurso e diante do meu comportamento. Eu falei isso numa live e eu acho tão interessante esse modelo de que muitas vezes nós relatamos para os nossos filhos, sobrinhos, seja lá quem for,
para não mentir. Não minta, mentir é feio. E aí, quando alguém liga pra gente em casa ou bate na porta, lá no portão, seja lá o que for, eu pego, falo pro meu filho ou sobrinho, seja lá o que for, eu balanço minha mãozinha dizendo: fala que eu não estou. Ou um vendedor, né? Ou algum telemarketing que liga pra gente, a gente pede para a criança ou adolescente falar que nós não estávamos. Ou seja, eu em algum momento estou dizendo para o meu filho, estou dizendo para o meu sobrinho, para o meu neto, para qualquer criança que está dentro ali do meu hall, para não mentir, e logo em seguida eu falo para essa criança mentir. Então, qual que é o seu discurso diante do seu comportamento? Nós somos, minha gente, o que nós fazemos, nós não somos o que nós falamos. Essa frase eu adoro. Eu li um texto da doutora Fernanda Piotto, maravilhosa psiquiatra, que vocês já tiveram aí, quem teve o prazer e a honra de assistir a live com ela, e ela traz textos maravilhosos, e foi um texto dela que eu li e achei fenomenal. Nós somos o que nós fazemos, nós não somos o que nós falamos. E diante do que nós fazemos, nós vamos construindo os nossos discursos, nós vamos construindo nossos valores, nós vamos construindo nossos princípios. Não dá para eu dizer, por exemplo, que eu não gosto de tomate se eu não comer tomate. O meu comportamento de comer tomate é o que vai dizer se eu gosto do tomate ou se eu não gosto do tomate. Mas não adianta eu gostar ou não gostar, eu tenho que avaliar se esse tomate ele é saudável para o desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida. E é isso quando eu falo da dependência, quando eu falo com o paciente, quando eu falo para o familiar, quando eu dou palestra, quando eu faço algum texto, de eu ter que me observar e ter que me sentir diante do que é uma qualidade de vida saudável no meu dia a dia. Cleusa, obrigado pela presença. É Cleusa, né? Eu acho que é isso. Cleusa, obrigado pela presença. Entrou aqui também Zizi Patri. Me diga o nominho para que eu possa aí falar um oizinho direitinho, porque eu gosto de falar direito aí com vocês. Para mim é um prazer ter vocês aqui num tema tão complexo, mas um tema que eu sou fascinado em estar falando, que é a dependência. Então, minha gente, não adianta logicamente que nós profissionais, né, da saúde, nós profissionais da saúde mental, profissionais da educação, é importante nós investigarmos, né? Zizi, obrigado pela presença. Olha, minha amiga da Bahia, que delícia. Seja bem-vinda, obrigado, que é amiga da Ângela. Ângela, obrigado por estar aí divulgando as minhas lives, né? Obrigado, Zizi, pela direcionada aí da Bahia, que delícia. Então, nós da saúde, sim, nós temos que investigar e nós temos sim que entender toda a evolução dessa dependência. Mas para muitos, gente, Mateus, obrigado pela presença, querido, mas a questão de muitas vezes familiar, o paciente não precisa querer entender para eu começar a me tratar. Primeira coisa que é preciso ser feito, minha gente, quando você tem uma dor de dente, você não fica pensando, tentando lá pensar quando que essa dor começou, aonde que essa dor começou, em que momento essa dor começou. Você quer ir lá rapidamente o dentista e tirar essa dor. Não é, minha gente? Quando tem uma cárie, você quer ir lá rapidamente fazer o tratamento dessa cárie. Quando o juízo do dentinho nascer, ou estiver nascendo, você quer rapidamente ir lá ver com o dentista se vai arrancar para você não ter dor. Por que que determinadas patologias que envolvem a saúde mental, as pessoas antes de tratar, ela quer uma justificativa. Ela quer a resposta do porquê. Muitas vezes, minha gente, o porquê não dá tempo de eu ter a resposta desse porquê. Eu preciso ter a clareza que eu preciso tratar, que eu preciso me cuidar. Eu tenho que ter a clareza do que eu preciso fazer.
o que é necessário fazer. Você passou já a sua vida inteira, ou um bom tempo da sua vida, ou muito tempo da sua vida, fazendo apenas o que você quis. Fazendo apenas o que te trazia prazer, entre aspas, que posteriormente entra aí para o alívio do desprazer. Então, esse prazer, ele começa a desenvolver uma necessidade de um alívio do desprazer. Aquele prazer não existe mais. Então, não dá pra gente ter uma vida prazerosa. Eu falei uma frase esses dias e gostei bastante de uma vida prazerosa, de uma frase que diz: a vida não é uma fábrica que nos concede desejos, tá? Ela não é. Eu tenho que ter entendimento do que eu preciso fazer. E às vezes, eu falei numa live retrasada, qualquer ajuda não ajuda. Eu sei que eu vou fazer uma live sobre codependência, já falei sobre isso, mas vou só dar uma pinceladinha. Eu sei, gente, que para um familiar é muito triste, é pesado, é sofrido, por exemplo, você ter que ligar para um SAMU, né? Ou para uma ambulância, ou para o hospital, ou para a delegacia, né? Para a polícia, para que você fale, por exemplo, do seu ente querido que está te ameaçando, que está agressivo em casa, que está roubando, ou que está, de repente, tendo alguns comportamentos que está colocando ele em risco e automaticamente também o outro. Isaac, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Então eu sei o nível de sofrimento que é, mas eu não posso ser conivente, porque eu não fazer nada, gente, é eu estar fazendo algo sim. Sabe o quê? Sendo omisso, sendo cúmplice àquela situação. Eu já ouvi familiar dizendo que é melhor comprar a substância para que aquele familiar usasse dentro de casa, para que a polícia não pegasse. É melhor que aquele paciente fique o dia inteiro na internet do que na rua se colocando em risco. Gente, dependendo esse nível de gravidade na internet, ele também está se colocando em risco. Ele também está colocando o outro em risco, porque ele não come, ele não bebe água, ele não vai no banheiro, ele não se relaciona, ele deixa a coisa fazer, ele procrastina, não tem qualidade de sono. Então, minha gente, qualidade de vida saudável é trabalhoso por causa disso. Eu preciso a todo momento estar me observando e também estar observando ao meu redor, mas eu preciso ter principalmente a coerência, né, de eu ir para ação, de eu agir diante daquele também que está ao meu meio. Eu preciso sim, a limitação, gente, eu limitar o outro é automaticamente um comportamento de amor. É afeto. Quando eu pego e limito o outro, quando eu expresso para o outro a minha preocupação diante daquela postura, diante daquele comportamento, diante daquelas ocorrências que estão tendo no dia a dia, a agressividade que aquela pessoa está tendo, ou até mesmo às vezes a pessoa não tá tendo agressividade, mas ela está mais ausente, ela tem mudança de comportamento, e isso, minha gente, é importante para que eu me perceba também. Porque às vezes eu, como dependente, estou desenvolvendo tal comportamento e eu só fico olhando o outro, eu só falo do outro, eu só olho pro outro, o outro que é chato, o outro que é encrenca, o outro que é abusado, e eu? E pra você? Como que tá essa questão pra você? Como que tá o seu desenvolvimento perante a qualidade de vida saudável? Para isso eu preciso me perceber, eu preciso me sentir, eu preciso me observar. Desculpa, eu preciso me observar a todo momento. Por isso, minha gente, que qualidade de vida saudável, e eu sempre vou falar isso, qualidade de vida saudável é trabalhosa por causa disso. Eu preciso me olhar a todo momento. Minha gente, se você for parar, né, se você diminuir de ficar olhando o rabicó e a vida do outro, você vai ter mais tempo de olhar para sua vida. Você vai ter tempo de se perceber mais a sua vida. Mas as pessoas tomam tanto conta da vida do outro porque ela tem receio de olhar para a vida dela. Olhe para sua vida. Como que tá?
Pare de ficar querendo entender a vida do outro. Nossa, o vizinho faz isso, o vizinho faz aquilo, o vizinho bebe, o vizinho cheira, o vizinho... Que adianta você ver que o vizinho bebe, quebra o pau, dá na cara da esposa, ou a esposa dá na cara do marido, espanca a criança e você não faz nada? É isso que eu tô dizendo. Você é cúmplice, você é omisso diante de uma gravidade. Essa palhaçada de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Que palhaçada é essa? É uma agressividade, um crime que está acontecendo ao meu lado e eu não vou fazer nada? Eu vejo uma criança sendo espancada, eu vejo um idoso sendo espancado pelo seu neto, pela sua filha, pelo seu filho, ou o marido batendo na esposa, ou a esposa batendo no marido, e eu não vou fazer nada. Eu vejo um chefe humilhando um outro funcionário, ou um funcionário sendo humilhado a todo momento, e eu não vou fazer nada. Você está sendo omisso, você está sendo cúmplice a essa situação tão grave. E é a mesma coisa quando a gente fala da dependência. A dependência, você vê aquela patologia grave, vê que aquela pessoa está se colocando numa situação de risco, está colocando todo mundo em situação de risco, e não fazer nada, porque você não quer gerar conflito, porque você não quer ter brigas, isso não vai evitar. Você comprar, você dar dinheiro, você deixar o outro fazer o que quer, com a fantasia de que aquilo, que aquela briga, que aquela discussão, e que a pessoa ela não vai ter um comportamento descompensado, isso é ilusório, porque em algum momento isso vai acontecer. Porque a dependência, minha gente, ela vai agravando, ela vai tendo o seu grau de agravamento. E eu tô sendo responsável diante disso. Então, eu preciso me expressar, eu preciso me colocar diante do outro, ou se sou eu dependente, me perceber, e também ter essa humildade, e também ter minimamente essa maturidade de entender que eu não tô dando conta. Mas a angústia tem que ser minha. Não adianta meu pai, não adianta meu marido, minha esposa, meu chefe querer que eu faça tratamento, se eu não acho que eu preciso. Minha gente, quem que vai no médico? Vai no médico quem acha que precisa do médico. Se o paciente não acha que ele está doente, como que ele vai no médico? É óbvio que ele não vai. E aí todo mundo acha que ele tem que ir, mas ele não acha que ele está doente. Então a angústia não está mobilizada para ele. A angústia está em todo mundo, menos nele. E aí o que acontece? Todo mundo pega a angústia dele. Todo mundo. E ele fica sem angústia. E aí o que acontece? Todo mundo adoece, que é a codependência, que eu vou falar em breve em alguma live aí. Natália, obrigado pela presença, minha linda. Vocês entendem a gravidade? É isso. Eu preciso observar a mim e ao meu meio, aos meus entes queridos, aos meus funcionários, mas não no nível de julgamento, no nível de percepção diante de adoecimentos, diante de patologias tão graves como que a dependência. Não adianta eu criticar, não adianta eu meter o pau, porque é isso, ainda assim, a dependência hoje em dia, ela é muito rotulada. Você falar que você tem um câncer, você falar que você tem um cancro, você tem uma solidariedade do outro. Você falar que você é diabético, você tem uma solidariedade do outro. Você falar que você é hipertenso, você tem uma solidariedade do outro. Agora, existem algumas patologias, alguns diagnósticos que quando você diz que você tem, você é discriminado. Quando você diz que você tem um diagnóstico de HIV positivo, você é discriminado. Quando você diz que você é dependente químico, você é discriminado. Quando você diz que você tem aí relações sexuais 10, 15 vezes por dia, você é colocado, homens são colocados num patamar maravilhoso, garanhão, a mulher é colocada como vagabunda, porque ela sai com vários homens, ou porque ela transa várias vezes no dia. Gente, são patologias gravíssimas, em que precisa, Mila, obrigado pela presença, querida, e são patologias gravíssimas, que é preciso ser visto, que é preciso olhar com bastante carinho, é preciso
preciso olhar com bastante assertividade. Se você não tem capacidade para isso, procure um profissional especializado para que ele possa te orientar. Procure lugares especializados para que esse paciente ou você possa se tratar, porque não é uma patologia que possa ser tratada por qualquer profissional, porque o profissional ele tem que ter bagagem, ele tem que ter conhecimento sobre uma patologia tão grave, tão específica, que são as dependências. Sejam dependências químicas ou sejam dependências não químicas. A angústia precisa estar mobilizada no paciente. E se o paciente não está mobilizado, mas você, familiar, está mobilizada, trate você. Não venha querer se tratar para que você fantasiosamente, milagrosamente, faça o seu familiar deixar as drogas ou deixar um comportamento que envolva dependência. Não vai adiantar. O tratamento para você, a orientação para você é para que você se fortaleça, para que você consiga desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável para você. Agora, você, paciente, que está angustiado, que está mobilizado diante desse comportamento, dessa patologia tão sofrida, que é dia a dia, procure um tratamento para você, não para passar um pano e não para camuflar para o outro, para que o pai, a mãe, a esposa, o marido, o tio, a avó, seja lá quem for, parar de ficar azucrinando a sua vida, para que você não seja mandado embora do emprego, para que seu relacionamento não termine, para que em casa deixe você sair, para que em casa dê dinheiro para você. Não comece a fazer uma terapia para que tudo isso desapareça, para que, tô fazendo terapia, gente, então pronto, tô fazendo, parem de me encher o saco. A mobilização, ela não está real, você está fazendo para passar um pano. Isso não vai durar. A angústia e a percepção da gravidade da patologia é você que precisa saber. Então vocês entendem, gente, por que em determinado momento, em determinadas pessoas, não adianta entender e querer compreender e ter a resposta, o porquê, quando isso começou? Eu tenho que ter a clareza que eu preciso me cuidar, eu preciso me tratar. Eu preciso ter claramente que aquilo não está dando certo, que aquilo não está contribuindo para o desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável. E para isso eu não preciso ter resposta. Para isso eu preciso procurar caminhos, estratégias e recursos para que eu possa desenvolver dia a dia rumo a qualidade de vida saudável. Não adianta eu encontrar culpados, porque culpados, minha gente, a gente está tentando encontrar cúmplices diante do meu adoecimento, como eu disse no início. Ninguém escolhe adoecer, ninguém escolhe ficar doente, mas a escolha pela qualidade de vida saudável é de cada um. Então não adianta eu desenvolver qualidade de vida saudável para você. É você que precisa fazer isso. Claro, se nós tivermos pessoas que nos apoiem, pessoas que estão aí ao redor contribuindo, nossa, gente, maravilha. Tiver lugares que possam fazer isso, não é verdade? Mas nem sempre nós vamos encontrar. Existem famílias que estão desgastadas, adoecidas, em que não dá mais. Chegou no limite, 20, 30 anos, dizendo, né, que vai ser a última vez, que vai ser a última vez e que nunca é a última vez. Jaqueline, linda, obrigado pela presença, minha linda. Vocês entendem? Não adianta eu ficar no mesmo discurso e com a mesma postura. Não teremos comportamento, não teremos resultados diferentes se estivermos no mesmo comportamento, minha gente. Então, eu preciso me perceber, porque às vezes eu estou também tendo o mesmo comportamento. O outro diz que vai parar e eu digo que vai ser a última vez. Você percebe que o comportamento é o mesmo? O discurso, ele só tá lá por discurso. Ele não tá na prática. Então, não venha criticar você, familiar, ou você que convive com dependente, que você mete o pau no dependente, você critica o dependente, que ele fala a mesma coisa e nunca cumpre. E você? Será que você não está falando também a mesma coisa há mais de anos e não cumpre?
Se a gente pode trazer isso no dia a dia, gente, não precisa ser dependente ou um codependente, pode ser no nosso dia a dia. Quantas vezes nós falamos algo e não cumprimos? Quantas vezes nós impomos algo e não cumprimos? Jamais prometa algo se você não consegue cumprir. E se você prometeu e não conseguiu cumprir, vá lá e não tem problema nenhum você voltar atrás. Mas não fique com esse discurso a sua vida inteira, o tempo todo. Porque você vai olhar o outro, vai criticar o outro, mas na verdade você está projetando suas questões também no outro. Então, quando eu falo de codependência, e como eu falei já, acho que umas 3 vezes aqui, eu vou fazer uma live sobre isso, né? O codependente é isso. Ele fala que aquele... Mas ele já falou, André, todas as vezes. Ele fala que vai ser a última vez, que ele vai parar, que não vai usar mais, que não vai ter mais aquele comportamento, que não vai gastar mais, que não vai ficar mais tantas horas na internet, que não vai jogar mais. E você, por sua vez, diz que vai ser a última vez que você aceita isso. Que vai ser a última vez que você aceita que chega tarde, que vai ser a última vez que você aceita que não paga as contas em casa, vai ser a última vez que a conta vem alta, a última vez que vai ficar mais de 6 horas na internet, de joguinho. Você também diz há anos que vai ser a última vez. E nunca foi a última vez. Então você vê o sofrimento, gente, por isso que todo mundo adoece. Todo mundo começa a adoecer, todo mundo começa a ter uma angústia, um sofrimento, gente, desesperador. E é isso que eu quero propor a você. Como que tá o seu dia a dia? Como que tá a sua vida? O seu discurso, ele está condizendo com a prática diante da minha ação, diante do meu agir? Como que tá seus anestésicos no seu dia a dia? Como muitos sabem, a minha visão da dependência é como anestésica. Como que tá? Como você está enfrentando a sua vida? Como que você está enfrentando o seu dia a dia? Você está anestesiando? Ou você está enfrentando com recursos e estratégias que são da sua realidade, que são diante das circunstâncias que você tem, no enfrentamento real do que dá para se fazer, do que tenho para se fazer. Não é o que eu quero. Claro que se juntar o meu desejo com o saudável é maravilhoso, mas nem sempre isso vai acontecer. Eu preciso ter claro o que eu preciso fazer. Não adianta eu querer respostas. Eu tenho que ter claro o que é necessário fazer, o que eu preciso, o que eu não posso. E o dependente tem que saber que ele não pode ter determinados comportamentos. O familiar de um dependente ou um codependente, ele tem que ter a clareza do que ele não pode fazer para reforçar o comportamento desse dependente. E é esse convite que eu faço para vocês. Se percebam, se sintam, se observem como que está o seu dia a dia, como que está a sua vida diante do enfrentamento dessa realidade. Se nós formos avaliar esse caos mundial de que está acontecendo para todo mundo, não sou eu que estou sofrendo mais do que você, porque não tem medição de sofrimento. Não existe quem sofre mais, quem sofre menos, gente. Existe sofrimento. Mas como que está o seu sofrimento? Como que está a sua angústia? Como você está enfrentando a sua realidade? A sua realidade, ela é única, ela é sua. E é você que precisa enfrentar. É você que precisa desenvolver recursos e estratégias saudáveis para lidar com a sua realidade diante das circunstâncias. Zaira, minha linda, obrigado pela presença. Então, faça essa avaliação, minha gente. Observe, expresse para o outro ou como você está se sentindo diante da sua angústia, diante do seu desconforto, perante alguns comportamentos, principalmente esses comportamentos que envolvem a dependência. Não adianta você querer entender, nesse primeiro momento, aonde que começou, em que momento que isso começou. Está tendo algo aqui, gente, nesse momento presente, que está um furdúncio, que está um caos, que está borbulhando. Já basta. Isso já basta.
para que eu possa expressar para o outro como eu estou desesperado, como eu estou angustiado e como eu me sinto impotente de não conseguir fazer nada. E aí, vá atrás de um profissional especializado, vá atrás de um serviço especializado para que possa ser orientado ou para que possa ser tratado. Porque, como eu digo, quanto mais pessoas saudáveis, mais relações saudáveis nós vamos encontrar no nosso caminho. Então, isso é dia a dia. Luana, minha linda, obrigado pela presença. Então, façam isso. Esse foi meu objetivo de hoje. Eu espero que eu tenha contribuído, que eu tenha trazido aí algumas reflexões para que possamos, dia a dia, olhar para essas questões. Em determinado momento, não adianta eu querer as respostas dos porquês, né? Dos porquês, da onde que começou, quando que isso começou, quando que essa dependência surgiu. Olhe para o agora, e é esse momento agora em que eu preciso, nessa circunstância, nessa realidade atual que tá um caos, a família tá destruída, é onde eu preciso olhar. E aí sim, dentro de um tratamento, dentro de um acompanhamento, esse profissional especializado, ele vai investigar e junto vamos esmiuçar toda essa trajetória desde lá do início para o hoje. E aí sim, nós vamos fazendo um remendo, né? Um remendo aí, a maravilhosa Ângela tá aí comigo, né? Ela faz aí uns não sei se é crochê, Sandra, ou Sandra não, Ângela, bordados, crochês, tapete, toalhas, chiquérrimas, não é? Então, nós vamos fazendo o quê? Uns remendos, nós vamos fazendo umas costuras diante da minha realidade, diante da minha história, diante das circunstâncias dos acontecimentos da minha vida. E aí nós chegaremos no hoje. Mas nesse primeiro momento, quando tá tudo destruído, eu preciso, eu preciso gente. Patchwork, é isso, Ângela, isso mesmo, patchwork, esse trabalho maravilhoso, né? Então, vamos olhar para essas questões. Deixe para o profissional especializado fazer esse caminho. Junto no tratamento, que a gente possa fazer toda essa trajetória e juntos esmiuçar esse caminho com o paciente ou com o familiar. Não é sua responsabilidade, não é seu papel. Seu papel e sua responsabilidade é desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável para você. Não pegue a angústia do outro, né? André, parabéns, um abraço a você e Portugal daqui do Brasil. Ai, obrigado, muito obrigado. Obrigado aí, Zizi, obrigado por estar aqui. A Ângela colocou unindo tecidos com amor. E é isso, como também cuidar, falar de saúde mental, falar de saúde emocional. Eu aqui é com muito amor. Todo mundo sabe que é uma patologia tão grave, tão complexa, e as pessoas às vezes falam, nossa, André, você fala de um jeito que parece que é tão simples. Não é. É grave, é complexa, mas eu sou apaixonado por pessoas, eu sou apaixonado por esse tema, por essa patologia. Alexandre, obrigado pela presença, lindo, pela patologia tão grave, né, que eu sou apaixonado por tratar, por estar aberto, estar ao lado, né, de pessoas, seja paciente, seja familiar, seja empresa, de tentar juntos desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável, porque eu acredito que mesmo diante de uma patologia gravíssima, há sim possibilidade de desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável, sim, mas a angústia tem que ser da pessoa. Minha gente, muitíssimo obrigado por todos aqui. É uma honra sempre de domingo estar aqui com vocês. Se quiserem, mandem temas para que eu possa estar discutindo com vocês. Durante a semana eu posto aí alguns textos, algumas reportagens, algumas reflexões. E de domingo estaremos aqui às 18h16 horário de Brasília e às 22h16 horário de Portugal. Porém,
a partir da semana que vem, o horário de verão aqui em Portugal, ele está encerrado. Então, o horário de Portugal será às 21h16. Brasil não muda nada, então permanece às 18h16 horário de Brasília. E aqui em Portugal, a partir de domingo que vem, se eu não me engano é dia 25, será às 21h16 horário de Portugal. Então, muitíssimo obrigado. Mandem aí seus comentários. Eu fico aí fico aberto caso alguém queira me fazer alguma pergunta, alguma dúvida. Mandem aí mandem para mim pelo direct ou por aqui mesmo, para que eu possa estar trazendo resposta ou até montar uma live, né, gente, sobre o tema que vocês estão pedindo aí. O Alexandre colocou, toma umas ginginhas por mim. Ô Alexandre, você sabe que essa ginginha está famosa? Eu assisti um seriado coreano em que fala muito, né? Eles têm aí uma moda muito grande de tomar essas ginginhas, mas eu sei que aqui, se eu não me engano, uma região aqui de Portugal é muito famosa essa bebidinha aí. Em alguma festividade. Eu sei que pelo menos é o que eu ouvi aí. Mila, obrigado pela presença. Vera, todo mundo. Gente, muitíssimo. Que tenhamos aí um restante de domingo maravilhoso. Uma semana mais que maravilhosa para todos nós. E domingo eu espero por vocês. Penso eu que próximo domingo possa ser que eu fale o tema codependência. Tem dúvidas? Mande para mim. Alguma pergunta? Mande para mim. Questionamentos? Mande para mim. Domingo estamos aqui. Tchau, gente!